jornalista Ledinaldo Almeida fez sua formação escolar em diferentes estabelecimentos de ensino. Estudou em Aracaju, no bairro América, estudou em Itapuranga da Ajuda, no povoado Duro, voltou a estudar em Aracaju, no educandário Alfredo Montes, onde cursou os primeiros anos do ensino de primeiro grau. Depois foi estudar no Colégio Jackson de Figueiredo, ainda em Aracaju, no Colégio Senhor do Bonfim, no bairro Siqueira Campos, no Colégio Veja, no Ateneu Sergipense. Ingressou cedo no mercado de trabalho e pouco a pouco foi migrando para as atividades de jornalista e escritor, que foram as suas opções profissionais definitivas. Hoje é um escritor consolidado que faz reflexões sobre espiritualidade humana, que discute temas como religião, como fé, como aquilo que faz o homem feliz. É sobre estes temas o vídeo de memórias de Ledinaldo Almeida que nós vamos acompanhar a partir de agora. Eu me dei vexame, porque eu tinha menos de 4 anos, e aí quando eu fui para a escola, a professora, me lembro como hoje, na minha visão, ela era uma mulher, era uma gordinha, né? Assim, não sei se era verdade ou não, as crianças veem tudo diferente, né? Vê as pessoas muito grandes, vê as pessoas muito velhas, vê as pessoas muito gordas, tudo é exagerado para a visão de uma criança. E aí eu me lembro que ela botou as crianças na sala, botou a cadeira, fechou a porta e botou a cadeira para ninguém passar. Chorei, berrei. No dia seguinte, aí minha mãe não deixou mais eu ir para a escola. Aí eu fui estudar, depois dos 4 anos, lá no Duro, que minha irmã, a mais velha, era professora. Aquela já professora que sabia ler apenas o ABC, né? E contar. É uma escola, mas que existe até hoje. Acho que é na escola Joaquim, não sei de quê. Um tempo desse até eu descobri, me parece que até municipal. É uma escola humilde, porque antigamente as escolas, né, para criança, eram escolas bem mais humildes, escolas públicas. Na rua, se eu não estou enganado, era na rua Rio Grande do Sul, próximo da Comase, para aquelas imediações, porque era bem pertinho de casa, que eu me levava para essa escola. Me levou uma vez, né? Só fui uma vez mesmo. Eu não sei, porque tinha um programa, acho que de governo naquela época, que pegava assim a pessoa, acho que ela ganhava para isso. Eu sei que era uma sala que tinha lá no povoado, tinha um quadro negro, giz. Eu não lembro bem, nunca perguntei a ela diretamente, né, como era essa escola. Então, eu era irmão, e era aluno dela ao mesmo tempo, eu e minhas irmãs. Se eu fui para lá com uns 4 anos, devia entre 4, 5, 6, por aí assim. Eu que sim, com certeza, porque era ela que ensinava. Eu era o mais novo, e ela ensinava para outras crianças da comunidade, né, do povoado, até os 8 anos, dos 4, 5 até os 8. Depois, quando eu saí de lá, ele teve uma época também que ela, dentro da casa do meu pai, ela também ensinava. Aí tinha alguns alunos que chegavam, mas eu também estudava com ela. Ela foi minha primeira professora. Depois tinha uma outra professora também, eu não sei se tempos depois minha irmã, tem uma outra professora também, Maria José. Mas, o que eu posso dizer, quem primeiro me ensinou foi minha irmã, mais velha. Já sabia ler. Aí é tanto que eu fui para a escola, fui fazer o primeiro ano. Aí foi feito um teste para ver se encaixava, porque existia o infantil, pré-primário e primeiro ano, né? Era assim que era a nomenclatura. E aí eu fui para o primeiro ano, que era Aracaju, no educandário Alfredo Montes, da Avenida Pedro Calazans, que a dona era a dona professora Isabel Smith.
Eu sei, do primeiro ao quarto ano. Aí acabou o quarto ano, aí eu fui estudar no Jackson de Figueiredo. Uma parte, uma parte porque eu saí com 15 anos. Depois aí eu estudei os outros colégios, Colégio Veja, na Avenida Gonçalo Prado, no Colégio Santos Dumont, no Ateneu. Foi uma confusão que eu mudei muito. Meu certificado de segundo grau é no Colégio Veja. Segundo grau, então, no segundo grau foi o Colégio Ateneu Sergipense, na época era a professora Maria da Glória Monteiro, né? Teve o Colégio Santos Dumont, quando eu voltei para a casa dos meus pais. Aí já foi mais ou menos assim, outras experiências de colégio do segundo grau. Tem muita gente, até hoje nas redes sociais eu me encontro. Elisa Leite, que foi esposa de Carlos França, foi minha colega, o irmão dela, Aldebrando, tem Celso, aquele médico, Celso, irmão de Celi, doutora Celi. Então, tenho essas lembranças, assim. Lembro do professora Luísa Conceição Vieira, né, que foi deputada, foi minha professora, no Alfredo Montes. Ela foi minha professora. Eu até já reencontrei com ela, disse, você vai professora do primário. Eu dei umas aulas lá, porque naquela época, assim, né, pegava uma pessoa que tinha, né, jeito de botar para ser professora, né, não tinha necessariamente que tinha que ser formada. Português, e eu me destacava. Eu estou dizendo assim, a vida sempre sinalizou para mim, né, onde eu tinha que chegar. Eu me lembro como hoje. Eu não gostava de matemática até hoje, eu sou péssimo, eu não nasci para os números, eu nasci para as letras, né? E quando eu tinha, na época, no Alfredo Montes, tinha aqueles colégios, aqueles cadernos de caligrafia, tinha o de redação. Então, era um caderno que de um lado tinha uma figura e do outro lado as linhas para você escrever. E ali foi quando nasceu o escritor. Eu fiz uma vez uma redação, que a professora se impressionou, e aí mandou que eu fosse de sala em sala para ler para os professores e os colegas, porque tinha sido um grande mérito, né? E foi ele que despertou que eu iria ser escritor. Ela era minha professora, ele era meu colega Ivan, filho do professor Ofelícia, Ivan Freire. Ana Lúcia, desembargadora. Eu lembro do professora Cláudia Lima, lembro do professor Gesteira de matemática, lembro do professor Joaquim, que mora lá no Santo Antônio. Eu, na verdade, digo assim, eu não tenho muitas referências da época de educação, porque eu era péssimo aluno, viu? Sempre. Português e História. Professora Cláudia Lima, eu gostava, e professora Elizabeth, não me lembro sobre o nome dela, que era professora. Eu acho que a professora Elizabeth era casada com aquele músico, aquele violonista, Carijó, que da rua Buquim, morava ali. Então, eu gostava dela, adorava aquele jeitinho dela, porque ela era do jeito meigo da sala de aula, e eu ensinava. Eu lembro bem também dessa minha relação com a língua portuguesa. Primeiro grau, por exemplo. Senhor do Bonfim. Olha, do Senhor do Bonfim, professora Edneuza, né, a proprietária. Me lembro de lá, quem era professor de lá era aquele que foi vereador, Alcivan Menezes, era professor lá. Só, assim, que eu me lembro, não tem muita lembrança muito, não. Guardo, assim, da professora, quando foi feita aquela reforma no colégio, que ela ficava nos corredores vigiando para ninguém riscar as paredes, aquela coisa assim. Acho que eu estudei lá somente, parece que foi um ano, se eu não estou enganado. Mas foi um tempo interessante. Olha, eu gazeava, simplesmente preferia pegar um livro de literatura, sentar no banco da praça para ler do que estar na sala de aula. Adolescente, eu me habilitei a ler A Arte de Amar de Ovídio. Eu gostava, Balzac,
Eu li Balzac na minha coisa. Então, eu tinha uma coisa que me puxava para a literatura. Eu não queria banco de escola. Nunca gostei de banco de escola. Nunca. Porque, primeiro, foi o seguinte. Numa época, eu já tive... Logo, comecei a trabalhar, com 18 anos. No trabalho, eu nunca fui muito ambicioso, mas mesmo assim o trabalho, o emprego, pagava um salário bom, que eu achava bom, e não tinha ambição de ser nada, porque eu já me sentia, na época, eu já escrevia, eu fazia poesia, então eu tinha um suporte, que eu não era uma pessoa sem talento, sem dom. Então eu fui fazendo minhas coisas, escrevendo meus poemas, minhas coisas, e me satisfazia. Não senti necessidade de canudo, não. Lá na frente, anos depois, aí eu achava que eu tinha jeito para arquitetura. Mas fiz um vestibular e não passei. Aí também desencantei, não quis mais nada. Foi muito bom, eu acho que o tempo de escola do primário. Eu acho que o primário foi que me deu a bagagem, porque é nessa época que a gente aprende a falar corretamente. Então, eu aprendi, digamos assim, esse meu português, eu não foi da escola, no ginásio, nem no científico, foi no primário. Por isso que diz assim, é a base. É a base. Então, para mim, é o melhor tempo de escola. E também é aquela coisa de ser criança, né? Ser criança, sua mente, sua cabeça está muito mais aberta. Depois já tem umas interferências né, da fase da adolescência, a parte hormonal, que não atrapalha um pouco, né? Tudo isso, a gente já quer ver um mundo diferente, e aí a escola fica em segundo plano. Mas quando é criança, a escola é em primeiro. Eu não tinha aquela coisa assim, eu vou deixar de estudar para brincar. Não. Eu sempre fui uma criança pacata, tranquilo. Eu diria assim, eu não sou muito diferente do que eu era. Eu acho que é assim, veja só, eu costumo sempre dizer que nós nascemos, né, como eu disse assim, somos um personagem que uma história foi escrita, que a gente vem para desempenhar aquele papel, como acontece com o artista, com o ator, com a atriz. A gente pode fazer pequenas mudanças no texto, mas no conteúdo foi isso. Essa minha vida sempre fiz o que eu quero, o que eu quis. Eu nunca fui forçado a fazer coisas que não... Porque, assim, eu sou muito pacato, sou muito tranquilo, mas quando eu vejo alguma coisa que me desagrada, eu dou um chute no pau da barraca, não dou escândalo, não faço escândalo. Eu simplesmente dou as costas e vou procurar o meu caminho onde eu me sinta bem. Nunca briguei com ninguém, nunca bati, nunca apanhei, nunca xinguei, nunca fui xingado, nunca bati boca. Então, eu sou um cara que eu só faço o que eu quero. Normal. Não era... Como eu digo, as coisas do tempo de adolescente, não, que é a coisa mais difícil. Mas eu cheguei a casa, ia à aula, né? Pegava com os colegas, os amigos, ia para Barras Coqueiro, pegar tototó para ir para lá, vaziava, aquela coisa toda. O tempo do primário que a gente tem mais amor e dedicação ao colégio por causa dos coleguinhas, né? E foi isso que aconteceu. Fiz primeira comunhão, lá na casa da minha tia, tinha-se o hábito de todas as noites, às 18 horas, ouvia-se pela Rádio Cultura a hora da Ave Maria, onde tinha que, durante aquele tempo, fazer uma oração ou ficar em silêncio, parado, ouvindo Ave Maria. Então, a minha formação, quando criança, ela foi católica. Eu frequentava a missa, minha tia me levava aos domingos à tarde, 5 horas da tarde, no Salesiano, né, da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E pronto, quando eu estava na casa da minha tia, eu era católico. Quando eu fui para a casa dos meus pais de volta, aos 15 anos, né, 15, 16 anos, aí minha parte
hormonal me deixou com um pouco de rebeldia. E minha mãe traduziu que a rebeldia poderia ser alguma coisa, algum obsessor. Ah, esse menino deve estar com um obsessor. Porque sempre fui um cara dócil, sempre fui um cara pacato. Mas as rebeldias, que eu digo sempre assim, é muito hormonal, mexe muito, né? Com as coisas, né? E aí ela me levou para um centro espírita kardecista, na Rua Riachão, de Mário Policiano, Amor e Caridade. Então, ali eu comecei a me interessar, a ler, a frequentar, para ouvir palestras. Então, cheguei a frequentar lá, depois depois ela deixou de ir, e outro tempo da minha vida eu passei a frequentar sozinho, e sempre simpatizei. Depois, com o passar do tempo, então eu fazia aquele. Eles não têm rituais, mas tinha aquela coisa, né, de ir, tomar passe, tal. Mas depois de certo tempo, eu já não quis mais ter rótulo de religião. Então, hoje eu brigo com as pessoas quando elas querem me enquadrar, que as pessoas gostam de rotular a gente. Não, você é espírita. Não, você é isso, você é aquilo. Olha, eu sou espiritualista. Então, o espiritualismo não é religião. É aquela pessoa que conhece um pouquinho de cada e pega o melhor de cada e faz a sua composição. Hoje eu acho isso. Eu tenho coisas, por exemplo, eu gosto de orar, mas eu oro com um incenso aceso e uma vela. Se eu fosse espírita, o espírito não acende vela para nada. Então eu digo assim, eu não posso me dizer que eu sou num senso com a sua religião espírita, não. Eu não tenho religião. Eu sou religioso, sou espiritualista, da divindade não distante, né? Porque a minha compreensão, Deus não está nos templos, Deus está dentro de cada um de nós, temos dentro de cada um de nós, meu entendimento, eu digo sempre, olha, temos deuses e demônios dentro de nós, eles se manifestam de acordo com as nossas atitudes. Se eu estou sendo fraternal, amigo, sincero, legal, caridoso, é o Deus que está em ascensão dentro de mim, se manifestando. Se eu faço maldades, é o demônio que está agindo. Então, é porque as pessoas personalizam muito Deus, né? Aí começa a dizer assim, se Deus quiser, Deus quis assim. Aí, assim, Deus é mais... Gente, aí, quando eu faço uma pergunta ridícula, quem é Deus? Deus não é quem, Deus é o quê? A gente usa a palavra Deus para poder determinar uma força maior. Mas ele não é um personagem. E se bem que tem religiões que dizem que ele é, e tem até nome, né? Que chama que Deus é cargo. Aí diz, olha, ele não cuidado não para pegar o impeachment, né? Eu penso dessa forma. Verdadeiro sentido da vida, né? O que nós somos? Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Nós somos um espírito, uma criação de Deus que nos fez para vir, passa pela Terra. Quando se fala assim, nós só temos essa vida, né? Só que acha que a vida, quando a gente morre, acaba tudo. Tem gente que acredita que acaba. Eu não acredito dessa forma. Eu digo assim, nós temos a vida eterna. O que nós estamos tendo aqui, nesse momento, aqui na Terra, é uma vivência. Uma vivência, mais uma vivência. Então, quando a gente nasce, a gente envelhece, a gente morre, o que vai para embaixo da Terra é o corpo. O espírito, olha, depois volta no bebezinho, depois sobe, depois desce, e assim a gente vai borilando esse espírito para ter direito a nascer e renascer. Em planetas mais evoluídos, onde ainda existem dores e sofrimentos. Faz parte da evolução.